Olá, boa tarde. A partir de agora, atualizações sobre o que acontece no Brasil e no mundo desta terça-feira, dia 27 de dezembro. E vamos começar essa edição com uma boa notícia para quem estava na expectativa de tirar ou renovar o passaporte. Suspensa desde novembro pela Polícia Federal por falta de verba, a emissão foi retomada em todo o Brasil. O repórter Leonardo Félix foi até a Superintendência PF em São Paulo e conta os detalhes. A Polícia Federal anunciou a normalização da emissão de passaportes após a liberação de verbas. As cadernetas estavam represadas desde 24 de dezembro, por falta de orçamento. A PF informou que a entrega dos documentos de viagem será gradual. O requerente deve consultar a situação da solicitação e se dirigir ao posto apenas se o passaporte estiver disponível para entrega. Aqui na Superintendência Regional da Polícia Federal de São Paulo, na zona oeste da capital, a movimentação é normal para solicitação e retirada de passaportes. De São Paulo, Leonardo Félix. E no aniversário dos 20 anos do programa Tesouro Direto, o governo criou um novo título público voltado especialmente para funcionar como uma renda adicional à aposentadoria. O título, que recebeu o nome de Tesouro Renda Mais, poderá ser comprado pelas pessoas físicas a partir de 30 de janeiro, através do Pix. O título entrará na cesta de papéis do programa Tesouro Direto de Venda pela internet para atender investidores que querem complementar a aposentadoria. Atualmente, o valor máximo de aposentadoria que o INSS paga aos beneficiários é de pouco mais de R$ 7.000. Com o Tesouro Renda Mais, o aplicador escolhe uma data de aposentadoria e garante renda complementar por 20 anos, com 240 parcelas após o vencimento do papel. Essas parcelas funcionam como aposentadoria complementar ou salário extra, quando as pessoas estiverem mais velhas. Ele é um título da série NTNB, que são papéis que garantem ao investidor a inflação oficial. Hoje, os juros estão acima de 6% ao ano. E o novo consignado do Fundo de Garantia vai permitir que o trabalhador use o dinheiro para financiar a compra da casa própria. A estimativa é que quase 11 milhões de famílias sejam beneficiadas com o crédito. O trabalhador vai poder usar os depósitos futuros do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, para a compra de casas do programa Casa Verde Amarela a partir de 2023. A expectativa é que o FGTS consignado, que também é chamado de FGTS Futuro, comece a ser usado para o financiamento imobiliário no fim de abril. Inicialmente, a medida vai contemplar o trabalhador com renda familiar mensal de até R$ 2.400. Cada beneficiário poderá financiar apenas um imóvel em seu nome. A decisão de aderir ou não à modalidade caberá ao trabalhador, pois ela não é obrigatória. A estimativa é de que quase 11 milhões de famílias estariam enquadradas no perfil para a utilização do FGTS Futuro em prestações do financiamento imobiliário, segundo um levantamento do DataZap+. A estimativa é baseada em dados da PNAD contínua de 2019, do IBGE. Esse montante equivale a 15,8% do total de famílias do país. A proposta do Ministério do Desenvolvimento Regional foi aprovada em outubro pelo Conselho Curador do FGTS e funcionará como um consignado, com base em depósitos que as empresas ainda farão nas contas individuais dos empregados. Em vez do dinheiro depositado mensalmente ir para a conta do FGTS do trabalhador, será descontado para ajudar a pagar as prestações e diminuir mais rápido o saldo devedor do imóvel popular. O primeiro-ministro do Japão anunciou nesta terça-feira que os viajantes que chegam ao país vindos da China terão que fazer testes de Covid-19 para entrar no país. A medida ocorre após Pequim acabar com a exigência de quarentena para quem entre em seu território e começa a valer a partir da próxima sexta-feira. Kishida explicou que a decisão foi tomada porque há informações sobre uma rápida propagação dos contágios na China, que suspendeu abruptamente grande parte das restrições contra a Covid após protestos em todo o país. A iniciativa chinesa de eliminar a quarentena na chegada de passageiros a seu território abre a porta para as viagens de sua população ao exterior. Aqueles que testarem positivo ficarão em quarentena por 7 dias em instalações determinadas pelo governo japonês. Tóquio
também limitará os voos vindo da China continental. O Japão flexibilizou nos últimos meses as restrições para a entrada de turistas. No momento, apenas os passageiros procedentes da China serão obrigados a fazer exames de coronavírus ao desembarcar no país. O território japonês só foi reaberto totalmente aos turistas em outubro, após 2 anos e meio de restrições por causa do coronavírus, que impediram a entrada de quase todos os viajantes estrangeiros. Em novembro, 934.500 pessoas visitaram o Japão, número 40% menor do que no mesmo mês antes da pandemia em 2019. Naquele ano, os viajantes da China continental representaram 30% dos turistas que visitaram o país asiático. E falando em Covid, o Ministério da Saúde ampliou o público elegível para a vacina Pfizer Baby contra a doença. Agora, todas as crianças de 6 meses até 5 anos incompletos, ou seja, 4 anos, 11 meses e 29 dias, podem receber a dose. Antes, a Anvisa só recomendava, em decisão criticada por autoridades médicas, a imunização de pequenos diagnosticados com alguma comorbidade. O esquema de vacinação é uma série primária de 3 doses de 0,2 ml. As primeiras são administradas com 3 semanas de intervalo, seguidas por uma terceira, pelo menos 8 semanas depois. E olha só, a tempestade de inverno mais rigorosa em décadas nos Estados Unidos congelou um dos pontos turísticos mais visitados do país. O Espelho d'Água se transformou em uma pista de patinação. A tempestade de inverno mais rigorosa em décadas nos Estados Unidos tem causado transtornos em todo o país, mas também cenas de beleza única. Isso sem falar em situações curiosas, como iguanas imobilizadas pelo frio. Na capital, Washington, um famoso monumento virou para alguns mais entusiasmados pista de patinação. É que o Espelho d'Água do Lincoln Memorial congelou com as baixas temperaturas registradas na cidade. Quem não tinha patins, ignorou o risco de um escorregão e caminhou pela grande piscina retangular localizada no National Mall. Histórica como memorial em Washington, a tempestade de inverno desse final de ano vai ficar na lembrança de muitas pessoas, definitivamente não só pelo frio. O número de motoristas dirigindo alcoolizados ou que se recusaram a fazer o teste do bafômetro este ano é o maior já registrado em 10 anos no Rio de Janeiro. O índice bateu o recorde da série histórica da Operação Lei Seca, iniciada em 2012. Até o último domingo, foram mais de 33.350 condutores flagrados nas blitzes realizadas no Rio de Janeiro. A marca anterior havia sido registrada em 2012, quando pouco mais de 33.200 motoristas foram multados ou tiveram a carteira de habilitação apreendida. Segundo a Secretaria da Operação Lei Seca, o aumento nas infrações é, em parte, reflexo da ampliação da quantidade de equipes atuando nas ruas, que dobraram este ano. Foram mais de 337 mil ações de fiscalização em 2022. O hábito de consumo em maior escala de bebidas alcoólicas adquirido pelos motoristas durante a pandemia também contribuiu para o aumento da taxa. No final de semana do Natal, 568 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool ou se recusaram a fazer o teste do bafômetro. Para o Réveillon, a Lei Seca informou que vai intensificar as ações de educação e fiscalização nos pontos de grande concentração de pessoas. O Ministério da Economia e o governo do presidente eleito Lula acertaram a prorrogação de desoneração do PIS/COFINS sobre combustíveis por um mês. O governo Bolsonaro zerou neste ano como estratégia para frear a inflação em meio à elevação do preço dos combustíveis causada pela guerra da Ucrânia e também como parte da campanha à reeleição, os impostos federais sobre combustíveis, que só valeria até o dia 31 de dezembro. Caso a isenção não fosse prorrogada, a gasolina, o diesel e o gás de cozinha teriam um aumento súbito de preços a partir da posse de Luiz Inácio Lula da Silva no próximo domingo. E antes da gente encerrar, na hora de escolher um cachorro, muita gente leva em consideração possíveis tamanhos que se adequem ao que pode oferecer a ele. Em apartamento, um pequeno. Numa casa, um maior. Só que em algumas situações é possível que um equívoco aconteça e aquela frase, esse não cresce muito, se torne uma grande surpresa. Alguma vez você já foi enganado? Te falaram uma coisa e fizeram outra? Bom, o Juan Vitor, de 20 anos, caiu num golpe e decidiu dividir sua história nas redes sociais.
Ele decidiu adotar um cachorro na intenção de ser um companheirinho para o seu outro cachorro da raça Golden Retriever. Eu disse companheirinho, ou seja, um pequeno companheiro, porque foi o que disseram a Juan, que esse não cresce. Mas não foi o que aconteceu. No quesito amizade, Bolt e o Golden deram certo. Mas a cada mês, Juan percebeu que no terceiro, Bolt estava o dobro do tamanho que no mês anterior. Por gostar muito de cachorro, Juan foi registrando as mudanças de Bolt, despretensiosamente, porque no final, ele registrou, na verdade, o quanto o cachorro mudava de tamanho. Bolt, na verdade, é da raça pastor alemão suíço, considerado um ótimo cão de guarda, fiel, brincalhão e de raça grande, claro. Juan não pôde fazer mais nada a não ser aceitar esse engano. Os registros de crescimento de Bolt ao longo dos meses renderam mais de 2.400.000 visualizações, 406.000 reações e milhares de comentários. Mais notícias com a Juliana Dariva e a Maria Alice Dias no Jornal das 18h30. Às 10 da noite eu volto ao vivo com o Jornal das 22h e espero você. Obrigada pela companhia e uma ótima terça-feira para você. Tchau.